Ser casado já é um baita de um desafio. E se prenderem um dos cônjuges por 12 anos, o que será que acontece? Olá gente, tudo bem? Bem-vindos a Um Ano Sem Amazon, meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar sobre a primeira caixinha de 2019 da Tag Inéditos. Esse ano a Tag resolveu nos presentear em janeiro com uma autora americana que nasceu em Atlanta e hoje tem 49 anos, a Tayari Jones. Ela é formada em 3 universidades, é professora de escrita criativa na Emory University e já escreveu 4 romances. E ela entrou na lista de best-sellers do New York Times com o livro desse mês, que é Casamento Americano, escrito em 2018, publicado no Brasil apenas pela Tag Inéditos, que é a ideia, dessa assinatura. Como é a minha primeira caixinha e a primeira caixa do ano, eu recebi também a agenda literária e um diário de leituras. Eu não sei como que eu vou fazer o uso desse diário de leituras agora, porque eu já tenho um caderno de diário de leitura. Então, no decorrer do ano, eu vou ver o que eu coloco aqui, o que eu coloco aqui, porque senão eu fico com muita coisa para preencher. E a Tayari, ela teve a ideia de escrever esse livro pensando em todas as prisões que são feitas de forma injusta nos Estados Unidos, que atinge, os negros, jovens, homens. E ela estava pensando em como abordar esse assunto num romance, e aí ela, ouvindo uma conversa sobre casamento de um casal que estava do lado dela, ela acabou criando então uma história que mistura triângulo amoroso, casamento entre negros, famílias negras, prisão e também injustiças de várias formas. E a gente vai ver que a Tayari consegue alcançar alguns desses objetivos e deixa a desejar em algumas coisas de acordo com a maioria das opiniões lá no aplicativo da Tag Inéditos. Essa história é contada por 3 pessoas, do nosso triângulo amoroso. O Roy, o André e a Celeste. O nome dela é Celestial, só que eu acho melhor falar Celeste para a gente poder desenrolar melhor essa conversa. Então, eu não vou ficar falando, o Roy conta isso, ou o André conta aquilo, ou a Celestial conta aquilo, porque é uma das coisas que é interessante nesse livro, é a diversidade de como a autora resolve contar essa história. Então, a gente tem a fala do Roy, do presente e do passado, a fala da Celeste, do presente e do passado, a fala do André, nós temos cartas. Então, eu não vou ficar falando muito como que essas coisas foram ditas, mas quero dar uma ideia geral do enredo desse livro, tá certo? Então, a Tayari vai começar nos apresentando o Roy. E ele vai dizer pra gente que ele e a Celeste estão casados há 1 ano e meio. E eles vão fazer uma viagem para visitar a mãe e o pai do Roy. E a família dele é assim, não é tradicional na origem, mas eles prezam muito todas aquelas coisas que são tradicionais da família americana, O casamento, os filhos, a igreja. E aí, você vai percebendo durante o livro que por mais que essas famílias tenham um discurso de honra e manter as tradições, elas não foram formadas dentro das tradições, Cada uma tem um jeito peculiar de ser formada. E aí você vai ver que a família do Roy e da Celeste também é peculiar e também vai passar por momentos difíceis. Nessa viagem a gente vai ficar também conhecendo os pais do Roy. E a gente vai ver que eles são apaixonados pelo filho, mas a mãe tem uma intriga com a nora, Novidade, nenhuma. Nenhuma mulher é boa o bastante, pro Júnior. Só que a gente vai conhecer também a profissão da Celeste. Ela faz bonecas, o Roy é empreendedor e a mãe dele faz doces, é uma ótima cozinheira, recebe muito bem eles, mas tem aquelas intriguinhas lá com a nora e eles resolvem ir para um hotel em vez de ficar lá na casa
dos pais do Roy. Sim, meu óculos está quebrado. Meu filho quebrou. Maravilhoso, né? E aí o Roy, nesse hotel, ele vai revelar um segredo para Celeste e ela não vai lidar muito bem com isso. E aí eles vão ter uma briga, o Roy vai precisar sair do quarto, vai deixar a Celeste pensando um pouquinho lá. E quando ele encontra uma senhora, e essa senhora pede ajuda para ele ajuda ela. Durante uns 15 minutos ele fica fora do quarto, volta, eles fazem as pazes, só que no meio da noite esse enredo vai virar de cabeça para baixo. O Roy vai ser preso e condenado por estupro daquela senhorinha que ele encontrou quando saiu do hotel. E veja bem, ele vai ser condenado a 12 anos por um crime que ele não cometeu, e a Celeste sabe que ele não cometeu, porque ele passou a noite inteira com ela. A partir daí, a gente vai ter então um casal separado com 1 ano e meio só de casamento. Roy não é perfeito, a Celeste não é perfeita, e eles têm um amigo em comum, que é o André. O André é amigo da Celeste há muito tempo, eles são vizinhos e eles crescem juntos. E o André é apaixonado por ela e respeita o casamento dela com o Roy, principalmente porque André e Roy são amigos da faculdade. Só que Roy está preso, Celeste precisa continuar a vida. E a gente vai vendo desenrolar aqui pequenos segredos do casamento dos dois e também como que André e Celeste vão se aproximando. E tá formado o triângulo amoroso, que é uma coisa dificílima de você pescar no leitor, porque a gente nunca sabe para quem que torce, e quando a gente torce e o autor mistura tudo, a gente fica chateado. Eu não lembro muito bem de nenhum triângulo amoroso que eu tenha gostado. E um que eu torcia, assim, mas, gente, é muito bobo, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu torcia muito para que o Harry e a Hermione ficassem juntos. Eu não achava nada a ver o Harry com a Gina e nem o Ron com a Hermione. Eu queria que os dois ficassem juntos, o mais inteligente, a mais inteligente e o herói, né? Só que depois a gente acaba gostando do Ron com a Hermione. O Harry com a Gina eu não gosto muito, não. Enfim, vamos voltar pra cá. E aí você vai vendo os segredos das 3 famílias. Você vai conhecer como que o André tem a família dele, os pais são separados. Você vai saber como que os pais do Roy se conheceram. Vocês vão saber como que os pais da Celeste se conheceram. Você vai ver, gente, não tem nada tradicional nessas famílias. Nada. E esses personagens vão se desenvolvendo. O André volta a falar com o pai. O Roy tem uma experiência interessantíssima na prisão, também com o pai. E o pai da Celeste vai se mostrando também um homem bem carrancudo, bem machista. E o relacionamento no final do livro, quando o Roy sai da prisão, é aí que entra as pontinhas de decepção com esse livro, que é a Celeste, que tem tudo para ser uma mulher empoderada. Ela tem sucesso, ela tem uma família que dá base para ela, mas e aí ela vai cedendo, e ela tem um discurso que me impressionou, como que a autora teve coragem de desconstruir uma expectativa que a gente tinha a respeito da Celeste. O Roy também nos surpreende, me surpreendeu de forma negativa. O André, ele é meio xoxo. Acho ele corajoso, acho o André um homem que também teve a sua parcela de honra e no final dá tudo certo pro André. Mas o casamento do Roy e da Celeste, você fica assim, será que esse era o final legal? A temática da prisão e do sofrimento do negro na prisão ficou um pouco pro nosso imaginário, né? Roy volta com algumas cicatrizes, fala das dificuldades para conseguir as coisas dentro da prisão. Tem uma situação em que ele troca lixo por uma pera, um saco de lixo por uma pera. E aí você vê que realmente o convívio na prisão não tem facilidade. Mas você não tem, por exemplo, cenas descritas com profundidade a respeito disso. Um elogio que eu faço a Tayari é de que ela não tentou fantasiar nada. Todos os seres humanos apresentados nesse livro são muito reais, muito possíveis e que vai dividir, como na vida real, opiniões a respeito
do relacionamento que ela vai colocando aqui, o triângulo amoroso, as famílias, a prisão, o retorno e o fechamento também das expectativas desses personagens. É um livro que vai me fazer pensar por um bom tempo se eu gosto ou não do final dele, mas é uma leitura bem tranquila, que te segura e que eu fiz com muito prazer, não tive muita dificuldade não. E eu fiquei encantada em quantas formas ela conseguiu contar essa história. Ela vai e volta, tem carta, tem de tudo aqui dentro. Ela é realmente uma artista. Então fica aí a dica de leitura, assine a tag Inéditos, porque dá para comprar caixinhas passadas, tá bom? E aí a gente tem mais 11 livros para resenhar. Então você curte, compartilha, comenta o que você achou do enredo da história e se você já leu o livro, fala comigo se gostou do final. E vamos atravessar 2019 lento.